Ei, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre situações matemáticas, tá bom? Os probleminhas, né? Nosso livro tem muitos problemas, não tem? Às vezes vocês falam assim, nossa, professora, esse aqui eu não vou conseguir resolver. Conseguimos resolver sim, né? É só a gente seguir algumas regrinhas que fica mais fácil para a gente poder resolver. Então, vamos lá. Uma das principais funções da matemática é resolver problemas. Os problemas podem envolver os mais variados tipos de situações, correto? Tem problema que eu vou olhar e vou descobrir, olha, que eu tenho que fazer uma multiplicação. Olha, esse eu tenho que fazer uma divisão. Nossa, aqui tem uma divisão e uma subtração, né? Então, são vários tipos de situações que podem aparecer num problema. Podemos elaborar um problema a partir de um conjunto de dados, como, por exemplo, uma frase. Também é importante que o problema tenha algo a ser solucionado, né? Todo problema, no finalzinho dele, tem uma pergunta, né? Então, é algo que você tem que solucionar. Para expressar isso, basta inserirmos uma pergunta nele, com algo que desejamos saber, correto? Então, eu quero saber alguma coisa daquele problema. Então, eu vou colocar uma pergunta lá embaixo. Esse conteúdo está no livro, na página 67 a 69, tá? Deixa eu conferir aqui. As atividades, tá bom? Então, nas páginas 67 a 69. Vocês vão fazer essas atividades aqui depois, tá bom? Então, vamos lá. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão estão no nosso dia a dia e muitas vezes envolvidas em situações problemas. Para resolver o seu problema, lembre-se da importância de ler e compreender os dados apresentados. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Tem algumas etapas que eu vou seguir aí para o meu problema dar certo. Primeiro, compreensão. Eu vou ler o problema, certo? Vou ler uma vez, não entendi, leio de novo, não entendi, vou ler de novo. Vou ler quantas vezes for necessário. Elaborar um plano ou estratégia, né? Qual que é a melhor maneira de resolver esse problema, né? Eu vou elaborar uma estratégia. Eu vou ler, eu vou ver, será que aqui eu tenho que fazer o quê? Será que está pedindo para eu poder dividir, para me multiplicar, né? Ou é uma adição, uma subtração? Então, eu vou elaborar uma estratégia para o meu problema, a melhor maneira de eu resolver o problema, tá bom? Depois eu vou fazer a execução. Eu vou executar o meu problema. Depois eu vou verificar, né? Eu vou ver se o meu problema está correto. Aí eu posso tirar a prova real aqui, tá bom? E no final eu vou colocar as respostas. As respostas têm que as respostas, elas têm que ser sempre completas, tá bom? Então, dá uma olhadinha no exemplo aqui, olha. Vou ler o meu problema. Primeira coisa que eu vou fazer. Carlos comprou uma televisão de R$ 950 dividida em 10 prestações iguais. Ao pagar a quarta prestação, recebeu de presente de seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Quanto Carlos recebeu do seu avô? Então, eu vou vir aqui e vou olhar meu problema. Ele comprou uma televisão que custou R$ 950. Ela foi dividida em 10 prestações. Então, aqui eu já sei que eu tenho que pegar 950 e dividir por 10. Correto? Para me saber qual foi o valor de cada prestação. Ao pagar a quarta prestação, então eu sei aqui, ó, que ele pagou até a quarta só, né? Era 10, ele pagou até a quarta. Recebeu de presente seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Quanto o Carlos recebeu do seu avô? Então, eu fui lá e peguei 950 dividido por 10. Cada prestação custou R$ 95, certo? Então, ele ia pagar 10 de 95. Só que ele pagou só 4. Então, eu tenho que saber quanto que foi que ele pagou. Peguei 95, multipliquei por 4, que deu
380 reais. Então, ele tinha pagado 380 reais. O que eu vou fazer? A televisão custou quanto? 950. Eu quero saber quanto que ele recebeu do avô, não é? Aí eu vou vir aqui, vou pegar 950 menos 380, que é o que ele já tinha feito o pagamento. Então, ele ganhou do avô dele 570 reais. Eu vou colocar minha resposta. Carlos recebeu do seu avô 570 reais. Correto? Então, quando você for ler uma situação, um probleminha, uma situação matemática, siga esses passos, né? Leia o problema, elabore um plano, uma estratégia, a melhor maneira de você resolver, executa ele, né? Faça as operações necessárias, verifique, né? Tira a prova real e coloque a resposta, tá bom? Lá no seu livro, nas páginas 67 a 69, tem os exercícios desse conteúdo, tá bom? Você vai fazer, na verdade, você vai fazer das páginas 66 até a página 69, tá? Coloquei errado ali, tá bom? Página 66 a página 69, tá? Página 65 está explicando o conteúdo. Da página 66 e 69, você vai resolver, tá bom? Vai fazer e na próxima aula nós vamos corrigir. Agora vamos lá para a correção das atividades das páginas 61 a 63. Foi enviado na aula passada e vocês já fizeram, tá bom? Então vamos lá. Antes de seguir. Usando a relação entre a multiplicação e a divisão, complete as lacunas das divisões exatas. Eu tenho que colocar o número aqui, que eu vou dividir por 6, que vai ser 100. Então, eu vou fazer aqui, ó, 100 vezes 6, 600. 600 dividido por 6, 100. Dividido por 8 é igual a 12. Multiplico esse por esse, achei 96. Então, 96 dividido por 8 igual a 12. 45 dividido por quanto? Que vai ser igual a 5. 45 dividido por 9. 120 dividido por quanto? Que vai ser igual a 30. 120 dividido por 4. Aqui. Escreva um número na primeira nuvem de forma que o cálculo indicado fique correto. Então, eu tenho aqui 1696. Deixa eu dar um zoom aqui, gente, para ficar melhor. Eu tenho aqui 1696, tenho 32 aqui, certo? Eu vou dividir esse por esse número aqui e vou achar esse aqui. Então, 1696 dividido por 32, 53. Fiz a operação inversa aqui. Próxima. Considere a operação apresentada no quadro a seguir e responda as questões. 22 vezes 97 é igual a 2.134. Efetue a divisão de 2.134 por 22. Indique o quociente e o resto. Então, eu resolvi 2.134 por 22. Vou achar aqui, ó. Vou multiplicar aqui, ó. 21 não dá, desculpa, crianças. 21 não dá para pegar o 213. 213 por 22 vai dar 97, vezes 22, 198. Fiz a minha subtração, achei 15, desci o 4. 154 dividido por 22 vai dar 7 vezes 22, 154. O resto, 0. Quociente 97. Com base no item anterior, determine o quociente e o resto da divisão de 2.134 por 97. Justifique sua resposta usando argumentos matemáticos. Então, quociente, 97. O resto, 0. Então, o que eu fiz aqui? 2.134 dividido por 22, 97. Ou eu podia fazer o seguinte, 2.134 dividido por 97, 22.
Laura efetuou uma divisão cujo dividendo era 3.424 e cujo divisor era 107. Sabendo que ela obteve quociente 32 e resto zero, verifique se o resultado estava correto. Você poderia fazer isso aqui, 3.424 dividido por 107. Só que vocês ainda não aprenderam aqui, ó, no divisor, 3 números, tá bom? Então, uma forma de você verificar é você fazer o quê? A multiplicação, né? 107 vezes 32, que você vai achar o quê? 3.424, tá? Eu peguei meu quociente, multipliquei pelo meu divisor e achei 3.424. Calculando de cabeça, com base nas operações indicadas nos quadros a seguir, responda as questões. Então, eu tenho aqui, ó, 23 vezes 138, 3.174. 1.584 dividido por 25, 63, meu resto deu 9. Se efetuarmos a divisão 3.174 por 23, encontraremos resto zero? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Sim. Se eu fizer essa multiplicação, divisão aqui, ó, por 23, eu vou achar 138 no meu quociente. Meu resto vai ser zero. Qual é o quociente da divisão de 3.174 por 138? Então, qual que é o quociente dessa dividido por essa? 23. Qual o resultado da multiplicação de 63 vezes 25? 1.575. 1.575. Qual o resto da divisão de 1.584 por 63? 9. Aqui não é 1.584? Então, eu multipliquei esse por esse, deu isso aqui. Se eu somar com 9, vai dar 1.584. Tá bom? Na ponta do lápis era para você fazer. Na volta, nós vamos dar oportunidade na sala para vocês falarem para a professora e para os colegas, tá bom? Lembrando, crianças, que quando nós voltarmos, a professora Heloísa vai olhar se você fez as correções, tá bom? Então, você vai fazer as atividades do livro, tá? Das situações matemáticas. E também vai fazer o Aprender é Divertido, da página 64, tá? O Aprender é Divertido você vai fazer e vai jogar aí com alguém da sua família, um irmão seu pai, sua mãe, tá bom? Um jogo bem legal aí para você descontrair um pouco e brincar com a sua família, tá? Então, vamos lá. Olha, nós temos também, para essa aula aqui, eu fiz uma atividade para vocês de produção de texto. Dá uma olhadinha aí. Essa aqui vocês vão receber lá no e-mail de vocês, tá bom? Já mandei e vai enviar para vocês, para a aula de quarta-feira, tá? Então, tem uma história, você vai ler o começo da história, depois você vai continuar a sua história. Então, você vai criar um problema vivido pelo lenhador e uma solução para esse conflito, tá? Como você vai fazer? As características das personagens prendem a atenção do leitor. Então, você vai decidir como que você vai descrever o lenhador, né? Quais são os adjetivos com que você vai caracterizar esse lenhador. Eu dei uns exemplos aqui. Por exemplo, o lenhador vai ser viúvo, bondoso, né? Sábio, cansado, tá? Então, peraí, gente, eu acho que eu não compartilhei a tela para vocês. Vai só um pouquinho. Vou voltar aqui, de novo, compartilhar. Não estava compartilhando não, né? Pois é, então vamos lá. Então, você vai fazer o quê? Você vai ler o início da história, né? Aí você vai continuar a história. Cria um problema vivido pelo lenhador e uma solução para este problema. Quando a gente coloca as características, né? Isso prende a atenção do leitor. Então,
Decida como descrever o lenhador e quais são os adjetivos com o que vai o caracterizar. Eu coloquei uns exemplos aqui, ó, velho, viúvo, bondoso, sábio, cansado. Também vai escolher adjetivos que podem caracterizar o homem, né, que chegou lá. Se ele era malvado, se ele era suspeito, perigoso, misterioso, aí vai da sua imaginação, tá? Pense no que vai acontecer ao lenhador, como será resolvido o conflito da história e qual será o desfecho dessa história. Tá? Então, depois que você terminar de escrever, de continuar, né, a história, você vai fazer uma ilustração dessa história, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, faça todas as atividades e até a nossa próxima aula de matemática e produção de texto, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus. Deus abençoe.